Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, instalada na FG, teve seu convênio assinado no ano de 2008. Mas a Faculdade dos Guararapes tem um núcleo de prática jurídica existente desde 2005. O que significa isso? Que desde 2005 nós já vínhamos trabalhando com prática jurídica real. Então, atendendo todo residente de Jaboatão cuja renda familiar fosse até 2 salários mínimos, nós percebemos que no encaminhamento, no ajuizamento dessas demandas até o Fórum de Jaboatão, vários acabavam nos retornando, né? Então a gente ajuizava esse ano, quando chegava no ano que vem, aquela pessoa estava ali para executar. Ajuizamos esse ano, aí o ano que vem o réu vinha nos procurar para modificar uma guarda. Enfim, no mesmo ano, 2005, de instalação do Núcleo de Prática Jurídica na Faculdade dos Guararapes, nós também tivemos a inauguração do Juizado Especial Criminal. Então, nossos alunos vivenciavam a experiência de uma prática civil real, de uma prática criminal também real dentro da instituição. Como funcionava no juizado? Eles participavam efetivamente das conciliações, inclusive chegando em alguns momentos a presidir a sessão de conciliação. Doutor Rui, vou deixar mudo, hein? Pronto. Então, vejam bem, no juizado, os alunos participam da conciliação, participam da fase de transação penal, participavam das audiências de instrução, assistindo, na maioria das vezes, mas, como por muita sorte, nós sempre tivemos juízes dedicados à academia, então, que se preocupavam bastante em instruir os alunos. Mas o que é que percebemos também nos juizados? Que esses conflitos acabavam retornando ao próprio juizado. Então, o doutor André vai falar melhor do que eu, né, doutor André, que está aqui, e também é professora da FG e coordena o Juizado Especial Criminal Universitário da FG, que há casos assim, ocultos, né? Pessoas que têm 7 processos criminais no mesmo juizado. Então, você chega, por exemplo, um síndico de condomínio que tem pelo menos 7 processos dentro do juizado. Então, o que é isso que estava acontecendo de 2005 até 2006, lá dentro? Essa preocupação com esse retorno constante, sendo na área civil ou também na área criminal. Coincidiu nessa época de eu iniciar meu mestrado lá na Universidade Católica e despertar essa curiosidade para a pesquisa. Então, como professora, eu sou também pesquisadora. O que aconteceu? O meu objeto de pesquisa foi a Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Recife. Então, eu passei do ano de 2008, maio aproximadamente de 2008, a 2009, analisando 1.481 acordos. Foram os primeiros acordos realizados na Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Recife. E, analisando esses acordos, estratificando em que tipo de área, quais as áreas mais recorrentes em que a gente poderia efetivar esses acordos, analisando as técnicas de mediação utilizadas nas sessões, como a escutativa, como ouvir separadamente os mediandos. Então, o ouvir primeiro um, sair, ouvir o segundo, prepará-los para a sessão conjunta, completamente surpreendente, completamente diferente daquelas conciliações que nós estamos habituados nos juizados, mas não só nos juizados, até nas próprias audiências preliminares da Justiça Comum, onde você chega a acordo, não, bem, então quais são os pontos de controvérsia da demanda e vamos marcar a instrução, não é? Lá não, a gente foi surpreendido, fomos surpreendidos com isso. Enfim, então também sobre a orientação, claro, do professor Carlos, né, que está sempre conosco lá no Núcleo de Prática Jurídica, nos guiando, nos orientando. Surgiu em 2008 a Câmara de Mediação, que inicialmente começou na atuação da área civil, né? Então nós temos larga experiência na área civil, mas eu não vou me alongar porque as colegas já trataram bastante da área civil e é praticamente o mesmo que ocorre na FG. Mas em 2010, em fevereiro, nós iniciamos as mediações criminais no nosso juizado universitário. Então, como funciona efetivamente? Nós não interrompemos o processo criminal. E esse é o grande diferencial. Porque não vai ser
uma audiência prévia obrigatória. E aqui entre nós, nessa pesquisa que tive a oportunidade de realizar, durante 3 anos, meu mestrado, eu vi que países como a Argentina, por exemplo, que estiveram aqui representados, têm a mediação como etapa obrigatória, não é? Então, não sei até que ponto isso é efetivamente sucesso ou não, certo? Me parece que não há tanto sucesso quando a gente coloca a mediação como obrigação. Então, como funciona lá no juizado? Nós temos, normalmente, uma sessão de conciliação, uma de transação e uma de instrução. A nossa professora seleciona, assim que os TCOs chegam no juizado, faz uma pré-seleção daqueles TCOs que sequer viraram processo ainda no juizado, e fazendo essa seleção, com base em quê? Com base numa espécie de conflito. Então, vocês reparem, o que a gente percebeu nesse período? Que a maioria desses conflitos, grande parte, são de relações de trato continuado. Vizinhança, condomínio, família, e que acabaram gerando um TCO, mas que muitas vezes tem por trás esse conflito familiar, esse conflito de vizinhança que está latente, e que essas pessoas, muitas vezes, queriam pedir desculpas, queriam ser ouvidos, queriam poder dizer ao outro tudo que ele nunca ouviu, enfim. Então, o professor seleciona e o procedimento continua no juizado. Ele seleciona aquele TCO, nós enviamos cartas convite para ambas as partes e elas, se quiserem, comparecem à mediação, que aí já é feito no outro andar, que é o andar onde funciona o núcleo de prática, não é? E aí há toda aquela preparação, como eu disse a vocês, vai ser ouvida uma parte, ouvida a outra, explicado o procedimento de mediação. Quando as partes estão preparadas e o professor sente que estão preparadas, são colocadas em frente uma da outra. E aí, se eventualmente nós alcançarmos o acordo, o que não é o objetivo número 1 da mediação, é preciso que se diga, o objetivo número 1 da mediação, fazendo parêntese, é o restabelecimento da comunicação. É o restabelecimento da relação. Se nós já conseguirmos, nós já tivemos uma mediação exitosa, que infelizmente a gente acaba confundindo com essa questão da conciliação, que é focada no acordo, não é? Então, a mediação não, a gente vai a fundo no conflito. A gente não faz um recorte do passado, e não importa o passado, não importa o futuro, vamos resolver aqui o presente, não. Na mediação a gente vai no passado, a gente se preocupa com o que ocorreu, a gente ouve isso, certo? Se preocupa com o presente e mais ainda, como isso vai ser cumprido, não é? Há a possibilidade de ser cumprido, então não há uma preocupação só em terminou o acordo, entra na estatística, olha que beleza, acabou, amanhã vem de novo. Não, né? Então esse é o grande diferencial que está sendo trabalhado nessas instituições de ensino que não têm uma preocupação com estatística. Nossa preocupação é pedagógica, é científica. Então, a nossa preocupação é efetivamente solucionar o conflito. A gente não está preocupado com números. Bem, então, se houver possibilidade, fazemos o acordo e, em sendo feito esse acordo, a partir daí, na área criminal, isso vai significar uma renúncia ao direito de queixa ou uma renúncia ao direito de representação. Uma questão bastante polêmica, mas aí que a minha colega vai tratar, é possível fazermos isso na ação penal pública incondicionada? Vou deixar a pergunta no ar, porque eu sei que vocês querem saber disso também. Então, minha colega vai falar sobre isso. Tá bom assim? Gente, foi um prazer estar com vocês. Quem quiser se aprofundar no tema, a minha dissertação de mestrado, com todas as estatísticas também colhidas nessa pesquisa, está já disponível hoje no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, acessando o site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no link das câmaras e centrais de conciliação, vocês vão ter o livro do professor Carlos Eduardo e vão ter lá também acesso à minha dissertação de mestrado com algo mais aprofundado sobre essa questão, tá bom? E no meu blog, que está aqui disponível, que é o www.profafernandarezende.blogspot.com. Ok? Obrigada.